Tudo bom, crianças? Olha aí o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Vamos zerar o cronômetro, vamos começar a aula. Vamos lá, problemas de multiplicação, mas sendo na organização retangular, tá certo? Nós primeiro conversamos sobre a ideia de multiplicação como sendo um atalho da adição de parcelas iguais, ou seja, quando eu tenho aquela continha de mais, onde todos os números ali são iguais. Aí nós podemos fazer uma multiplicação, tá certo? E hoje a gente vai ver essa questão da multiplicação, mas numa percepção onde só no olhar a gente pode treinar esse olhar e calcular facilmente usando a multiplicação, tá certo? Vamos lá? Mas antes disso, vamos cumprimentar a Késia, nossa intérprete de Libras, para mais um dia aqui de parceria. Olá, Késia, deixa eu ver, para cá, aqui, pronto. Bem-vinda, Késia, e a professora Esté, que está no chat. Bom dia, professora Esté. Bom dia, professora Verônica. Já temos aqui estudantes dando bom dia também. Bom dia, Iago, que está em casa assistindo a aula, e aos outros estudantes que estão bem atentos nessa aula de matemática. Bom dia, Iago. Bom dia, crianças. Bom dia, pais, professores que estão também nos acompanhando. Vamos lá? Então, observem aí. Onde é que é mais fácil eu calcular o quantitativo de docinhos deliciosos que tem nessas duas caixas? Qual dessas duas caixas vocês acreditam que seja mais fácil de calcular, de saber quantos tem? E aí, observa. Será que o formato das caixas iriam favorecer ou iria dificultar essa contagem? Olha só, observem aí. Enquanto uma tem um formato semelhante a de uma bola, um formato circular, nós temos uma outra caixa de docinhos também, onde tem um formato retangular, tá certo? Olha aí, observe agora essas figuras aí. O que vocês percebem aí? Motos, várias motos. Dá para saber só em olhar o quantitativo de motos? Será? Agora observe essa outra imagem. As mesmas motos, porém elas estão, vamos dizer assim, que mais organizadas. Fizeram ali fileirinhas, ou posso dizer que colunas, estão enfileiradas, essas motos. Essas fileiras de motos, eu posso observar elas da seguinte forma. Posso observar elas tanto na vertical como na horizontal, tá certo? Essas fileiras. Depende do olhar, do seu olhar. Olha aí. Essas motos agora, nesse momento, estão no formato que a gente pode dizer que se assemelha a uma figura geométrica plana, retangular, um retângulo, não é verdade? Observe essas imagens aí. Será que fica fácil de contabilizar nessas imagens o quantitativo de cada um dos itens que tem em cada imagem? Tudo bem que nós temos ali uma imagem com muitos carros, mas a gente pode ter meios mais fáceis de calcular esses carros. Só por eles estarem nessa posição, dessa forma, organizados, tá? Enfileirados, vamos dizer assim, nós podemos calcular de uma forma melhor. A gente vai ver isso nessa aula de hoje, tá certo? Vamos observar essa delícia aí, essa caixinha de chocolate. Mas antes de conversar sobre essa caixinha de chocolate, mas vou ser bem rapidinha para a produção não comer essa caixinha de chocolate todinha aí sozinhos, né? Vamos conversar um pouquinho com a professora Esté, vamos saber a respeito como é que está a movimentação aí no chat e o que ela tem de contribuição para a nossa aula de hoje. Então, professora Verônica, tá todo mundo aqui atento, prestando bastante atenção nessa aula, que eu acho que vai ser bem interessante, não é? Porque a gente vai trabalhar a questão da multiplicação de forma retangular. Perfeito, muito bem. E vendo assim, observem aí as fileirinhas como eu havia dito, né? Olha aí, a primeira fileirinha. E eu contabilizo nessa primeira fileirinha 4 chocolates. E eu totalizei ali um total de 4 chocolates na primeira linha. Vamos dizer assim, vamos pensar no formato do caderno, né? Onde nós temos ali as linhas do caderno.
Aí a gente vai ali, ó, contabilizando, tá certo? De cada linha, quantos chocolates nós temos. Olha só o que que acontece. A gente pode fazer, para saber quantos chocolates tem, pode fazer o 4 mais 4 mais 4, né? 4 nessa linha, mais 4 nessa linha, mais 4 nessa linha. Olha aí a adição, né? Ou a soma, como a gente pode dizer. 4 mais 4 mais 4, que dá um total de 12, não é isso? Mas temos uma outra forma também. Qual seria essa outra forma? A da multiplicação. Lembra que eu estou tentando aqui resgatar, trazer para vocês sempre a ideia de multiplicação? Lembrando que a multiplicação traz, né, o seu princípio na adição de parcelas iguais, tá certo? Então, olha aí. Quantas vezes 4 bombons eu tenho? Quantas linhas eu tenho? Não são 3 linhas? Então, o 4 aparece 4 vezes. 4 bombons, 4 bombons, 4 bombons. Então, nós temos 3 vezes o 4, tá certo? Que dá um total de 12. Olha aí, escrevi menos, né? Aqui eu escrevi bem mais. Então, aquele atalhozinho, aquela forma mais prática, a multiplicação. Quando os números são todos iguais. Ou seja, as parcelas, né? As parcelas da adição. Aqueles números que eu estou juntando são as parcelas, tá? A resposta eu chamo de outra coisa, eu chamo de soma ou total. Então, quando eu falo de parcelas, sempre pense que são os números que eu estou juntando. Então, 3 vezes o 4, que dá um total de 12. Agora, nós temos o quê? Uma outra forma de olhar essa mesma caixa de bombons, tá certo? Aí nós observamos da seguinte forma, as colunas, né? Como é uma coluna de uma casa? Já observaram uma casa em construção? A coluna de uma casa, ela é na vertical, tá certo? Então, às vezes tem aquela coluna que fica exposta, às vezes é no terraço, nós temos um terraço em que tem algumas colunas, né? Então, vamos lembrar dessas colunas e o nosso olhar vai ser semelhante ao dessas colunas. Aí nós temos aqui 3 chocolates, na outra coluna mais 3 chocolates, mais 3 e mais 3 chocolates, tá certo? Então, nós temos aí, ó, as parcelas todas iguais, porque sempre em cada fileira nós temos 3 chocolates. 3 mais 3 mais 3 mais 3, que dá um total de 12. Então, nós temos quantas vezes o 3? 4 vezes o 3, que dá um total de 12. Tá certo? Então, aí eu posso já trazer uma outra curiosidade para vocês, crianças. A propriedade comutativa é aquele tanto faz como tanto fez. Tanto faz o 4 vezes 3 como 3 vezes o 4. Não importa, os algarismos, os números são os mesmos, tá certo? Se eu mudar de posição, a resposta vai ser a mesma. Então, 4 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 4. 5 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 5, né? 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, só faz trocar ali a posição, dá no mesmo, tá certo? É que nem eu e a professora Esté. A gente muda de lugar, mas todas duas somos professoras. Não muda nada, tá certo? O resultado é o mesmo, é a aula, né? Aí nós temos aqui, vamos pensar agora nessa mesma caixa de uma forma diferente. Eu tirei aí os chocolates, tá? Tirei os chocolates e nós temos aí o que a gente chama de malha quadriculada, onde seria cada posição de cada chocolate, seriam esses quadradinhos ou retângulos. Eu não sei, retângulos, estão mais na forma retangular. Por quê? Porque essa lateral aqui está maior do que essa lateral aqui. Então, nós temos aí, cada retângulozinho é o local de um do chocolatezinho, tá certo? Então, vamos lá. Olha aí, a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo. Se eu quero contabilizar, eu não preciso sair contando um a um. Não preciso sair contando um a um. O que eu posso fazer? Justamente seguir a ideia dessas setinhas aí, tanto da setinha verde
como da setinha marronzinha clara aí, tá certo? Eu vejo quantos tem nessa primeira linha, na horizontal, e quantos tem na vertical. Eu conto esse daqui, tanto quando eu vou contabilizar aqui, nessa linha, quando eu vou contabilizar aqui a coluna, tá certo? Então, não achem que seja estranho não, é assim mesmo, ok? Então, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, então aqui vai ser 4 vezes 1, 2, 3, 4 vezes 3, tá certo? É uma forma bem prática, eu não preciso contar cada buraquinho, ou cada quadradinho, cada retângulozinho, não. Eu posso só, é importante só saber a primeira linha e a primeira coluna e multiplicar esses dois números, tá certo? Então, 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, que nós já vimos que dá a mesma resposta, dá 12. Vamos fazer uma revisãozinha bem prática, bem rápida, bem fácil. Será que deu para entender tudo direitinho? Se não deu, coloca a dúvida para a professora Esté, ou ela tira, ou eu tiro a dúvida, tá certo? Vamos lá? Então, a revisão. Uma das formas de totalizar, de saber quantos temos, tá certo? É quando os objetos estão organizados no formato retangular. Não necessariamente só o retângulo, sendo quadrado, também dá para contabilizar. O importante é a gente ter a mesma quantidade de colunas e a mesma quantidade de linhas, tá certo? Então, vamos lá. Foco de novo na revisão. Que as multiplicações são atalhos das adições, né? Então, quando nós temos aí números iguais para juntar, eu sei que eu posso fazer uma multiplicação. Porque esses números iguais são as parcelas, tá certo? Que não importa a ordem dos números, o resultado não vai mudar. A multiplicação é interessante por conta disso, porque não importa se é 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, 8 vezes 3 ou 3 vezes 8, não importa a posição. O resultado sempre vai ser o mesmo. O bacana da multiplicação é isso, porque se eu sei, se é mais fácil eu saber 3 vezes 4 do que 4 vezes 3, então eu vou logo procurar saber quanto é 3 vezes 4, que eu vou responder da mesma forma o 4 vezes 3. Se eu acho mais fácil 2 vezes 8 do que 8 vezes 2, então eu vou em 2 vezes 8, tá? Porque vou responder da mesma forma o 8 vezes 2, tá certo, crianças? É a propriedade comutativa. O tanto faz como o tanto fez. O resultado vai dar o mesmo, tá? Olha aí o desafio. O que eu proponho a vocês? Procurarem um tabuleiro de damas na escola ou em casa. Não sei se vocês têm em casa. Se não tiver em casa, procurem saber com a professora se tem na escola, tá certo? Explica que é um desafio do Educa Recife, tá? E por meio da multiplicação, nesse raciocínio da organização retangular, vocês irão saber o quantitativo de quadradinhos, vamos dizer assim, brancos e quadradinhos pretos. Porque o tabuleiro de damas ou de xadrez, eles são quadradinhos brancos e quadradinhos pretos. Possa ser que você encontre um tabuleiro com cores diferentes, não tem problema nenhum. Eu coloquei aqui na nossa aula um exemplo de um tabuleiro com cores diferentes. Então, você vai contabilizar as duas cores, porque tem que ter duas cores, né? Duas tonalidades para você conseguir totalizar, tá? Totaliza uma cor e totaliza outra cor. Aí você vai contar os pretos na linha, né? Quantos tem, e a coluna, quantos tem de pretos. Aí vai totalizar o preto e multiplicar para totalizar o preto. Se quiser tirar, vamos dizer assim, saber se realmente está ok, você pode contar um a um depois que fizer o cálculo ou fazer a sominha, tá certo? Aí vai ter que contabilizar linha a linha ou coluna a coluna, tá certo? Depois vocês vão fazer uma outra coisa. Vocês irão contabilizar todos juntos, tanto os brancos como os pretos, ok? Aí vocês podem tirar foto, postar aí nas redes sociais, colocar hashtag #EducaRecife, que fica fácil para a gente identificar essas tarefas de vocês, ok?
Olha aí, para os professores, né, nós temos aí o template para que vocês possam baixar. Não vai mudar o meu arquivo, vocês podem alterar esse arquivo, né, colocar outras coisas, modificar do jeito que vocês acharem melhor, que não vai estar alterando o meu arquivo e está aí disponível para vocês trabalharem na sala de aula ou trabalhar uma aula remota, alguma coisa assim, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vamos saber se a professora Esther tem algum comentário para finalizar e ela vai finalizar a nossa aula dando o tchauzinho dela. Então, professora Verônica, o comentário que eu tenho aqui é de Iago, que fez a operação durante a aula, né? Fez a multiplicação aí de forma retangular, colocando o resultado bem certinho, bem bonitinho. Muito bem, Iago, mostrando que ele realmente, não é, aprendeu e que manda bem na operação da multiplicação de forma retangular. Tchau, tchau, professora Esther. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula.